A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2021, aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre estamos estudando o tema Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. E hoje vamos estudar aí a lição de número 8. Que tem aí como título Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança. O texto do dia, meus amados irmãos, se encontra no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A síntese da nossa lição de hoje, queridos, que a síntese é um resumo, né? Um resumo do que vamos ver, do que vamos estudar na lição, né? Um ponto central da lição que vamos estudar. A síntese diz assim: a intercessão é uma prática preciosa aos filhos de Deus. Aprenderemos com Abacuque o valor do ato de interceder pelos justos e como ele descobriu o valor da fé e o segredo da esperança. A introdução da nossa lição diz assim: nesta lição, juntos aprenderemos acerca da resposta dada por Deus e quais as circunstâncias que fazem parte desse triste momento da história de Judá. Que possamos nos fortalecer e com convicção anunciar a todos que ainda é tempo para arrependimento e conversão dos maus caminhos. A porta ainda está aberta. Bons estudos. Então, queridos, diante da ferocidade do Império Babilônico, o reino de Judá experimentava um dos momentos mais difíceis da sua história. Depois aí de uma escalada terrível de violência urbana, paganismo, injustiças sociais e imoralidades por todos os lados, a ruína total era apenas então uma questão de tempo diante dos cruéis exércitos de Nabucodonosor que marchavam em direção a Jerusalém. Ao vislumbrar tal cenário, o profeta Abacuque, que é o tema da lição de hoje, se levantou e perguntou ao próprio Deus: Até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Está lá em Abacuque capítulo 1, versículo 2, já no início do seu livro. A partir de uma primeira interpretação, queridos, nós somos levados a imaginar o quão desesperançado estava o profeta Abacuque. Mas quando nos debruçamos com mais atenção nas letras escritas pelo profeta, podemos então perceber quão profundo é esse livro ao revelar aí uma série de diálogos entre um simples homem e o Deus poderoso e santo, Criador de todas as coisas, justo e misericordioso. É esse o contexto, queridos, que nos permitirá conhecer um pouco mais da história de um homem que intercedeu com toda a sua energia a favor aí de um povo que, a partir de um franco relacionamento com o Senhor, encheu-se de esperança e nos ensinou valiosas lições sobre fé, sobre justiça, sobre soberania divina e principalmente sobre santidade. A nossa lição, queridos, está dividida aí em 3 tópicos. O primeiro tópico, a iniquidade de Judá. O segundo tópico, o castigo de Judá. E o terceiro tópico, a oração de Abacuque. Os objetivos da lição de hoje, queridos, é comparar a iniquidade em Judá e na contemporaneidade
contemplar o cuidado de Deus para com os justos e conhecer o que é intercessão, o que significa intercessão. Então aqui o primeiro ponto, meus amados irmãos, a iniquidade de Judá. Os tempos de glória, queridos, se passaram, né? E já não havia mais disposição para ouvir a voz de Deus no reino de Judá. Em vez, então, deles buscarem a retidão, a justiça e se arrependerem dos seus pecados, os contemporâneos de Abacuque estavam envoltos em muitas iniquidades, injustiças, violência e principalmente afronta à santidade de Deus. Durante aí muito tempo, os profetas pregaram o arrependimento e anunciaram o juízo que se aproximava, que era questão de tempo. Porém, aquele povo, queridos, não tinha mais interesse em restaurar o que se havia perdido. Ao profeta, então, bastava a intercessão a Deus pelo povo infiel. Abacuque, em oração, abriu o seu coração em busca da solução a difíceis questões que ele estava vendo. Contudo, queridos, a resposta do Senhor foi muito além do momento em que precedia a queda de Jerusalém e ainda continua repercutindo em um mundo a agonizar entre a iniquidade e a desesperança. O subtópico 1 aqui do ponto 1 tem como título Caos e Sofrimento. Diz assim: em Judá imperava um panorama de injustiças, perversidades e abominações. Já não havia mais um interesse legítimo para o arrependimento e retorno ao Senhor. E infelizmente, essa situação se agravava cada vez mais. Então, por todos os cantos de Judá, queridos, a situação complicava-se ainda mais. E diversas atrocidades já eram vistas como algo comum pela maioria das pessoas. Entre elas aí podemos citar o abandono de crianças nas ruas, violência, injustiças sociais, contenda entre os irmãos, litígios, suborno de autoridades, opressão aos menos favorecidos, justiça corrompida, entre muitas e muitas outras coisas que esse povo estava cometendo contra Deus. Era uma época de grande insensibilidade humana que levava a situações surpreendentes de crueldade e descompromisso com a vida. Os mais fracos eram oprimidos por pessoas que se deleitavam com os lucros da dor alheia. Foram tempos difíceis e que traziam aí muita tristeza ao profeta Abacuque, que buscava então despertar o povo, assim como também fez Jeremias, né? Na lição que nós já estudamos esse trimestre. Eles levavam aí, pregavam para o povo buscar um conserto com Deus, que se arrependessem das coisas erradas que estavam fazendo. No entanto, queridos, os ouvidos daquela geração já estavam cauterizados e não mais aceitavam as mensagens dos profetas enviados pelo Senhor. Deus, ao enviar profetas, abriu uma porta para uma mudança mediante arrependimento e restauração. Todavia, essa mudança não poderia ser imposta, já que deveria ser sempre fruto de uma profunda reflexão e desejo de um renovo. Por muito tempo, queridos, Deus esperou que a situação se transformasse. Entretanto, o dia do juízo havia chegado. Para o profeta, agora então só restava o questionamento ao sofrimento dos justos, pelo menos, né? Que estavam sofrendo no meio deles. E também estavam ali sofrendo juntamente com os iníquos, com os injustos, né? Então esse era o questionamento de Abacuque. Os injustos estão sofrendo, tudo bem. Mas e os justos, que sempre serviram fielmente ao Senhor? Veremos aí logo mais que Deus respondeu a pergunta do profeta Abacuque, né? E trouxe esperança para o profeta. No subtópico 3 da nossa lição, queridos,
É chegada a hora. Ali no finalzinho aqui do subtópico 3, diz assim: o profeta clamava movido pelo amor a Deus, pelo desejo ardente de restauração, mas não por mãos ímpias e por sua dor ao ver os justos serem vítimas das mesmas atrocidades que seriam impostas aos iníquos. Então, queridos, o profeta estava ali orando, intercedendo pelos justos, né? Por aquelas pessoas que estavam sofrendo naquele momento, né? Mesmo obedecendo a Deus e fazendo as coisas certas, estavam sofrendo juntamente com aquelas pessoas que faziam coisas erradas. E o profeta aqui, o profeta Abacuque, estava clamando, né? Movido por um amor a Deus e pelo amor ao próximo, por um amor aos irmãos que estavam sofrendo juntamente, queridos. Eu te pergunto, meus amados irmãos, e nós, igreja, nós temos consciência da nossa nobre missão de ser a voz profética nesse mundo que sofre hoje, queridos? Deus espera que nós anunciemos ao mundo a todo tempo as boas novas da salvação, que somente são possíveis, queridos, mediante a aceitação do sacrifício vivo de Cristo e o profundo arrependimento dos pecados. Então que nós anunciemos, queridos, a maravilhosa verdade salvífica, que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, diante deste mundo que estamos vivendo, né, amados, nos dias de hoje, tanta imoralidade, tanto pecado, nós devemos aí fazer aí como Abacuque, interceder por esse povo e anunciar as boas novas de Cristo, para que esse povo aí pelo menos se arrependa dos seus pecados e mude a direção da sua vida, tenha aí uma vida transformada pelo poder salvífico de Jesus. Essa é a nossa missão hoje, queridos. Então, é um alerta para a igreja. Devemos aí, queridos, pregar o Evangelho, levar essas mensagens, a boa nova de Jesus a todos que precisam ouvir. O ponto 2 aqui da lição, queridos, o castigo de Judá. Então, o juízo chegou. O castigo, queridos, é algo a trazer muito desconforto, né? Mas, no entanto, é necessário em determinados contextos, em determinados momentos da vida. No caso aqui, em que nós estamos estudando a respeito de Judá, o castigo aplicado tinha a finalidade da correção, né? E classifica-se como um castigo educativo, pois buscava então levar o povo novamente à presença do Senhor mediante o arrependimento e restauração. Muitos justos também estavam sofrendo, né? Como nós já citamos aqui na lição de hoje. Assim como o próprio profeta Abacuque, nas mãos aí de homens maus e nas mãos até dos próprios judeus, né? Que estavam aí oprimindo aquele povo. Até mesmo dos estrangeiros, né? Como os assírios que tinham derrubado o reino do norte e os babilônicos comandados aí por Nabucodonosor. Os justos, queridos, apresentados por Abacuque ao Pai, em suas orações intercessoras, estavam tendo aí aparentemente o mesmo fim que os injustos e os iníquos, na visão de Abacuque. Entretanto, queridos, era apenas uma aparência, pois Deus jamais os abandonaria. No momento aí de maior intensidade das orações do profeta, o Senhor então prometera que pela fé eles viveriam. Deus faria então presente, queridos, e jamais desampararia os seus filhos, as pessoas justas. Deus nunca desampara os justos, queridos. Até permite que nós passamos por aflições, por dificuldades, por perseguições, mas Deus nunca nos desampara. E Deus não ia desamparar aquele povo também. Então, pela fé, meus amados irmãos, nós cremos também nisso.
que Deus está conosco, mesmo diante de tantas dificuldades, Deus está conosco e não nos desampara. E glória a Deus por isso, amados. O que seria de nós sem esse Deus maravilhoso? O subtópico 1 aqui do ponto 2, bênção ou maldição. O último parágrafo aqui diz assim: Deus não é indiferente ao pecado e à injustiça, mas para todas as coisas há um tempo determinado. A aparente aceitação divina do que acontecia em Judá nos tempos de Jeremias e Abacuque não representava uma passividade, mas sim um período necessário até que o juízo fosse determinado e finalmente protagonizado pelos caldeus. Então, queridos, nós precisamos aí ser convictos de que nenhuma injustiça ou iniquidade por si só representa a vitória do mal sobre o bem. No tempo certo, o juízo se cumprirá e os justos serão saciados em sua sede e gozaremos da paz que só encontramos em Deus. Subtópico 2: o sofrimento dos justos. O profeta questionava com o coração apertado sobre o sofrimento dos justos, mas também compreendia o destino impiedoso que se desenhava sobre os seus compatriotas que se lançaram a uma vida de iniquidades. Então, queridos, a situação parecia caótica, mas o Senhor tinha tudo sob o controle. O momento terrível se fazia necessário em busca de um final mais elevado. No cativeiro, o povo então seria trabalhado e um milagre aconteceria. E Deus, no tempo certo, traria um novo tempo de restauração. As palavras de Abacuque tinham a nítida intenção de dar aí um amparo aos justos, que também sofriam por conta de toda a situação criada. Entrava em cena então uma palavra-chave, tanto naqueles dias do profeta Abacuque, quanto no Novo Testamento e até para os nossos dias. E qual é essa palavra-chave, amados irmãos? É a fé. Exatamente, a fé. Os justos de Judá tinham aí uma grande esperança revelada na resposta de Deus a Abacuque. A fé se apresentava aí como um fator de extrema relevância na busca pela salvação e reconciliação com o Senhor. Era a fé que permitiria, então, ao justo a continuidade da caminhada buscando firmemente os propósitos divinos. Somente através da fé. É crer em Deus, confiar em Deus, mediante a fé. O ponto 3 da lição, já partindo para o final da nossa lição, queridos, a oração de Abacuque. Que nós vamos ver a oração de Abacuque. Então o profeta Abacuque, queridos, descreve em seus escritos, em seu livro, uma conversa com Deus aí questionando o juízo que se aproximava sobre o povo de Judá. Nesse diálogo, então, é observado um relacionamento com o Senhor envolto em muita intimidade, obediência, dependência e fidelidade a Deus. Então não se trata de um questionar aí confrontando, mas sim de uma ação em busca de melhor compreensão da dimensão dos planos que o Pai tem para os seus filhos. A resposta de Deus, a oração de Abacuque, queridos, revela informações aí já conhecidas pelo profeta em seu próprio coração. Afinal, ele buscava ao Pai constantemente ao longo de toda a sua vida. Então, ele já conhecia Deus. A oração de Abacuque, queridos, nos permite aí o entendimento do papel da fé na vida dos justos, levando-os a uma firme esperança na soberania divina. É isso que nos move hoje, a fé em Deus, a promessa de que Cristo vai voltar, de que Cristo vai levar a sua igreja para reinar no céu juntamente com Ele, ao lado do Pai.
Essa é a fé que temos, vida. Essa é a fé que temos e é a nossa esperança viva de que Jesus vai voltar e Jesus vai vir nos buscar. Por isso que vale a pena ser fiel, queridos. Vale a pena ser cristão. Vale a pena sofrer por Jesus aqui na terra. Porque nós temos essa certeza, essa esperança, essa convicção de que Jesus vai vir nos buscar. O subtópico 1 do ponto 3, o homem que questionou Deus. Ali no segundo parágrafo diz assim: em toda a Bíblia Sagrada é raríssimo encontrarmos personagens que receberem de Deus a autorização para questioná-lo abertamente. Moisés é um conhecido exemplo, intercedendo pelo povo que era teimoso. Outro caso muito conhecido, então, se refere a Abacuque. Então, sobre essa forma de questionamento, queridos, o teólogo e comentarista Baker, em um dos seus livros, ele enfatiza que Abacuque amava a Deus, mas estava aí preparado, como poucas pessoas, para envolvê-lo então num diálogo questionador sobre a justeza das suas orações. Naturalmente, a maioria dos crentes enfrenta na vida espiritual, queridos, um período em que acaba aí duvidando de Deus, né? Ou acaba aí questionando as ações de Deus. Poucos, contudo, fazem como Jó, debatendo os problemas abertamente com Deus. Ainda é mais raro o indivíduo que se coloca aí diante de Deus e confronta-o a respeito das aparentes anomalias das suas ações sobre toda a humanidade. Foi isso que o profeta Abacuque fez, chegando até, queridos, além ao questionar Deus quanto à resposta que dera à sua pergunta inicial. Então Abacuque tinha essa intimidade com Deus e conhecia Deus profundamente. Por isso ele fez esse questionamento. O subtópico 2, o poder da intercessão. Lá no segundo parágrafo diz assim, que a intercessão, queridos, é o ato de mediar em favor de alguém. Então, quando Abacuque orou e intercedeu pelo povo, sentimentos e virtudes nobres estavam ali envolvidos em meio dessa intercessão de Abacuque pelo povo, os quais aí, queridos, nos servem de ótimos exemplos. Como que você vai interceder se você não ama e não se importa com o alvo da sua intercessão? A verdadeira intercessão, queridos, não deve ser apenas aí fruto de uma reflexão e consequente ação intencional. A intercessão que toca o coração de Deus, queridos, deve também ser aí oriunda de um profundo sentimento de identificação afetiva com aquele que é contemplado no ato intercessor. Então você precisa amar aquela pessoa que você está intercedendo. Precisa conhecer a pessoa para aí sim tocar no coração de Deus. O subtópico 3, um coração cheio de esperança. No último parágrafo diz assim, ao início do terceiro capítulo, as palavras são de esperança e paz. Alegremo-nos no Senhor, exultemos no Deus da nossa salvação. Abacuque 3, do 17 ao 19. Então, uma palavra a ser enfatizada ao longo do terceiro capítulo do livro de Abacuque, queridos, é sem dúvida a esperança. Ao longo do texto, o profeta enfatiza a soberania divina e finalmente declara que a sua força está em Deus. Independente das circunstâncias e das restrições temporais, queridos, o profeta sabia que Deus estava no controle e no tempo certo o justo teria a sua vitória. E essa é a mesma esperança que nós temos. Mesmo aí nós vendo aí tantas coisas erradas neste mundo, queridos, vale a pena ser fiel a Deus, porque nós temos essa certeza, essa esperança que no tempo certo o justo terá a sua vitória. Concluindo a nossa lição, a intercessão tem um grande valor e Deus inclina-se para ouvir quem clama.
Na intercessão, as portas são abertas, a sede é saciada, o milagre acontece, e tanto quem intercede quanto aquele que é contemplado pela intercessão são abençoados pelo Senhor. Foi através da intercessão que o profeta presenciou o caos se transformar em esperança. Intercedendo, Abacuque sentiu o medo se transformar em paz diante do Deus que promove nos seus filhos a certeza da salvação. Regozijemo-nos nele. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.